Porém, a urna eletrônica, ela imprime o voto cai numa urna. Quando se faz uma pesquisa no Brasil, a grande maioria da população confia nas urnas eletrônicas. Algo, para ser confiável, não basta ser confiável, ele precisa parecer confiável. E questionaram, inclusive, com os instrumentos de um caminhão cheio de bombas, com a tentativa de estabelecer um caos no país, impedindo a diplomação. E essa desconfiança vem muito, porque eu confesso, como muitos brasileiros, ficar incrédulo. É inacreditável que um país possa reeleger uma pessoa que ficou 500 dias preso. Pessoal, voto impresso auditável, assunto extremamente importante que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês do que foi a esquerda, de forma veemente, indo contra esse projeto de lei que visa aí dar mais transparência, digamos assim, a todo o processo eleitoral. Bom, eu vou trazer para vocês aqui com detalhes o que foi esse debate acalorado entre direita e a extrema esquerda, bem como, gente, para vocês entenderem como foi o nível aqui, né, de importância. Eu vou trazer agora com detalhes para vocês uma fala. Já vou jogar na tela, gente, sem enrolação, tá? A Natuza, a blogueira jornalista aí da TV Globo, ficou indignada com a aprovação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados, ali na CCJ, que é presidida pela Carol Detoni. E olha só a forma como ela comentou sobre o assunto na edição da Globo News, gente. Eles estão desesperados. E fiquem aí, que na sequência eu vou trazer um debate acalorado que aconteceu dentro da Câmara dos Deputados. Vejam só as palavras dela. Antes disso, já deixa o like, compartilha muito esse vídeo, é importante demais, te inscreve no canal também, porque a gente traz aqui vídeos diariamente com informações, notícias sobre política, o que está acontecendo, principalmente aí com a nossa direita, fechou? Então eu já vou dar o play para vocês entenderem o nível aqui do jornalismo Globo. E aí tá dando a lógica, né? Virou a porta do inferno. A Comissão de Constituição e Justiça virou a porteira do inferno. Eles sabem que isso não vai passar, eles sabem que em 2021 o Congresso derrotou quando o Bolsonaro era presidente da República, quando o Bolsonaro era forte. Imagina agora, é claro que não vai adiante. É para fazer jogo de cena, é para fazer terrorismo com a sociedade, é, como disse o Pedro, para deixar pronto para plenário, porque aí quando a Câmara dos Deputados ou o grupo político da vez quiser chantagear este ou qualquer outro governo, faz uma votação relâmpago do projeto da proposta do voto impresso. É tudo tática terrorista. Tudo. O que faz, eventualmente, o Centrão, quando bebe na fonte da extrema-direita. Então, a Comissão de Constituição e Justiça hoje é controlada por uma parlamentar considerada de extrema-direita. Não sou eu quem estou dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. A Carolina Detoni é considerada uma política de extrema-direita. E ela hoje comanda a principal Comissão de Constituição e Justiça, que é a porteira de qualquer proposta no Congresso Nacional. Ah, Carolina Detoni é de extrema direita, mas vocês fazem jornalismo imparcial, vocês não são de extrema esquerda, não é mesmo? Até porque não é tu que tá dizendo que ela é de extrema direita. Faça-me o favor, é de uma hipocrisia tamanha, mas para vocês verem como esse assunto aí realmente deixa eles em choque, não é mesmo? Eu vou vir agora aqui com a resposta da Carolina Detoni, que repostou esse vídeo da Natuza, respondeu em cima para ela e deu no meio dela. Além do que, na sequência, eu vou trazer o debate que ocorreu então dentro da CCJ. Vejam só. O jornalismo sério e de qualidade da Globo mostra sua verdadeira face mais uma vez. A única porteira do inferno que estamos vendo aqui é a parcialidade descarada dessa assessoria de imprensa travestida de jornalismo. Os malabarismos que vocês fazem para justificar o injustificável e atacar qualquer proposta que fortaleça a democracia são simplesmente vergonhosos. Mas fiquem tranquilos, estamos mais firmes e convictos do que nunca. Este tipo de ataque é para nós um selo de aprovação. É a certeza de que estamos no caminho certo. Enquanto tentam manipular narrativas, seguimos defendendo a transparência, a verdade e o Brasil acima de tudo. Olha só, Caroline Detoni colocando a blogueira no seu devido lugar.
Mas eu vou falar um negócio pra vocês, né? É uma cara de pau da blogueira. É um negócio simplesmente inacreditável. Próximo item da pauta, item 3, PL 1169 de 2015, do senhor Carlos Henrique Gaguin, que altera a Lei 9.504 de 97, que estabelece normas para as eleições para possibilitar a recontagem física de votos nos pleitos para cargos eletivos e federais, estaduais, distritais ou municipais. No original, ele falava da contagem pública dos votos, ou seja, era voltar à contagem manual, né, com todas as pessoas assistindo à contagem, é o que se deseja. Eu fiz com ele a ponderação, que eu acho que seria uma mudança muito radical, em vista do que temos hoje na urna eletrônica. E ele então acatou a seguinte sugestão: mantém-se a urna eletrônica, porém a urna eletrônica ela imprime o voto cai numa urna, ou seja, todos os votos são impressos e caem na urna. E obrigatoriamente, por sorteio, 5% das urnas, uma amostragem, vai ser feita a conferência apurando os votos físicos que caíram na urna física daquele impresso, comparando-se com o que está acontecendo, com o que aconteceu com a urna digital. Eu penso que é um meio termo, é um avanço e que deve ser considerado, e eu pediria o voto favorável. E aí, a partir dessa experiência, poderemos, se for o caso ou não, a sociedade entender que isso é suficiente, está resolvido, ou não, continuar a luta, quem sabe, por apuração pública total. Mas penso que hoje é um grande avanço que está dando a gente obrigar que os votos todos sejam eles impressos, porque aí é possível impugnar uma urna ou não, os votos são impressos. E necessariamente 5% por amostragem serão também apurados o voto físico da urna para fazer a comparação com a urna eletrônica. E nesse aspecto, então, eu corroboro e parabenizo ao eminente relator e já encaminho desde já que o Republicanos votará favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor. Agora eu vou trazer aqui a argumentação do petista, que nas palavras dele nunca houveram nenhum tipo aí de divergências que pudessem colocar em xeque todo o sistema, né? E é por isso que ele vai contra, então, esse projeto aí do voto auditável. Vamos ouvir nas palavras dele pra gente entender um pouquinho qual que é o pensamento da esquerda sobre o assunto. Quando ganham as eleições, não falam nada sobre o sistema das urnas eletrônicas, que é um sistema aprovado, que é visto por outros países como um grande avanço, e até hoje não houve nenhum fato relevante que pudesse efetivamente colocar em xeque a transparência, a segurança e os resultados eleitorais a partir do ano de 1996, quando as urnas eletrônicas foram utilizadas pela primeira vez. Estou lembrando dessa época porque aqueles que pretendem mudar o sistema eleitoral brasileiro, sobre o qual não recai nenhuma denúncia de fraude, eles ainda estão embalados pelo discurso do ex-presidente, que insiste que há dúvidas sobre o processo eleitoral. E aí se deram muito mal, porque representantes das Forças Armadas, eu diria até indevidamente, mas foram convidados pelo Supremo Tribunal Eleitoral para acompanhar, para checar a segurança das urnas eletrônicas. Resultado: não encontraram nenhum fato que pudesse dizer que há insegurança nas urnas eletrônicas do nosso país. Então não há razão para mudar aquilo que está dando certo. É claro que tudo pode ser aperfeiçoado, tudo, nada é perfeito. Tudo pode passar por um processo de evolução. Mas nós só devemos criar novas garantias, ou sabe-se lá se isso é uma garantia, quando se apresenta fragilidade, quando há dúvida sobre a transparência e a segurança dos dados que são emitidos pelas urnas eletrônicas. E nós sabemos que o modus operandi dos que questionam as eleições nos Estados Unidos e em outros países é o mesmo modus operandi daqueles que questionam no Brasil. Mas a verdade é que esta proposta, ela pode ferir uma cláusula pétrea sobre o sigilo do voto. Agora me estranha esse tema voltar novamente a essa comissão, a esta casa. Quando se faz uma pesquisa no Brasil, a grande maioria da população confia nas urnas eletrônicas. Não é uma pauta da sociedade brasileira, é mais uma vez a pauta e a narrativa de setores da política brasileira aliados ao movimento
do ex-presidente, que querem confundir e desviar a atenção das pessoas para temas centrais, como o combate às desigualdades, a geração de emprego, a necessidade de políticas públicas para ter inclusão social, e aí se desvia para esses temas, para tentar colocar em xeque uma eleição que eles perderam por causa da soberania popular e do voto legítimo da população brasileira. Por isso, presidente, não é esse projeto. Pessoal, vocês viram aí os argumentos do petista. Eu quero saber se alguns dos argumentos dele aí fizeram sentido pra vocês. Olha, pra mim não, até porque não se fala aqui em mexer nas maquininhas, né? A gente fala só em adicionar uma segurança extra que seria, na verdade, aí o voto impresso e a possibilidade de auditar esses votos. Mas, né, pra lá petista, isso aí é um problema, né, gente? Por quê? Bom, o fato é que o deputado Maurício Marcum vai dar uma lapada em toda a esquerda agora com o discurso dele. Então prestem atenção do início ao fim. E se tu não compartilhou o vídeo, não deixou o like, eu tenho certeza que tu vai fazer a partir de agora, depois desse discurso. Vejam só. Queria, antes de fazer a minha manifestação sobre esse assunto importantíssimo que vem sendo discutido no Brasil nos últimos anos, parabenizar a presidente Carol Detoni por ter pautado esse item que é uma demanda de todos os democratas que querem que a democracia seja cada vez mais reforçada no nosso país e que haja cada vez mais pessoas que a confiem nela também. Também parabenizar o colega Zé Medeiros pela relatoria do projeto fundamental. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, presidente, é se a gente pode falar desse assunto, colega Carla. Hoje eu tenho medo que quando eu for postar o meu discurso sobre a questão do voto auditável, do voto impresso, eu tenho certeza que eu vou sofrer alguma restrição na rede social. Mostrando que é um assunto que virou tabu em um país que se diz democrático e livre de expressão. Aqui nós temos o primeiro problema a ser analisado. O segundo problema, a gente ouviu agora o colega que me antecedeu dizendo que as urnas eletrônicas brasileiras servem de exemplo para o mundo. Volto a lembrar que os únicos 2 países que utilizam de urnas eletrônicas sem o voto auditável junto é Bangladesh e o Butão. E que a própria Venezuela, uma ditadura liderada por um amigo de vocês que se dizem tão democráticos, fez piada do nosso sistema eleitoral. Maduro tem um vídeo rindo do nosso sistema eleitoral. Então dizer que o nosso modelo é exemplo para o mundo, me desculpem, mas é uma desconexão total da realidade que a gente tem. Ninguém aqui duvida da urna eletrônica, mas algo, para ser confiável, não basta ser confiável, ele precisa parecer confiável. Qual é a dificuldade de nós implementarmos coisas que tragam maior confiabilidade ao sistema eleitoral brasileiro? Qual que vai ser a perda que nós teremos em copiar modelos exercidos em todas as outras democracias do mundo? Todas têm a impressão do voto. Aliás, colega Zambelli, na Venezuela só foi comprovado a fraude por causa da impressão quando a pessoa vai lá, vota, cai na urna. A gente ouve a esquerda dizer que tem problemas com a inviolabilidade do voto, né? Que isso pode quebrar a inviolabilidade. Eu não sei qual é a parte que tu tá na urna eletrônica, gospe um papelzinho para uma outra urna do lado, que tu nem vai ver, tu não pode pegar na mão. Qual é o processo que a pessoa vai ter alguma quebra de voto? Não existe. É irracional. Não tem argumento para não defender um projeto que, vejam, é de 2015. Ou seja, nem teve sequer qualquer tipo de contaminação por eleições de 2018, 2020 e 2022. O projeto é de 2015. Nós, então, queremos deixar muito claros, somos favoráveis a tudo que reforçar a confiabilidade das pessoas no sistema democrático. Hoje, no país, existe uma grande parcela, presidente Bia, que não confiam no nosso processo. Cabe a nós, parlamentares, defensores verdadeiros da democracia e do processo eleitoral, fazermos tudo que está a nosso alcance para que a pessoa saiba que a vontade que ela teve na urna será respeitada. E essa desconfiança vem muito, porque eu confesso, como muitos brasileiros, ficar incrédulo. É inacreditável que um país possa reeleger uma pessoa que ficou 500 dias preso, foi condenado por 9 juízes, roubou tudo que deu. É impossível nós acreditarmos que um país tenha eleito alguém assim. Mas as urnas mostraram isso e nós estamos a respeitando. Mas para nós termos 100% de certeza, nada melhor do que nós fazermos um processo onde possa se verificar o resultado de 2 maneiras. O que isso tem de ruim para a democracia? Nada. Nós estaríamos hoje saindo do lado de Bangladesh e Butão e entrando ao lado de todas as democracias fortes do mundo. Era isso, presidente. Pessoal, agora a gente vai vir aqui com um trechinho da Erika Cocai. A petista vai ficar surtada
revoltada com esse negócio de voto impresso, pra vocês verem aí como bate forte essa situação aí na ala da esquerda. Vejam só o que ela vai dizer. E buscam novas formas, mas tentaram as velhas formas da ditadura. Tentaram o assassinato político, tentaram e clamaram para as Forças Armadas e que as Forças Armadas resistiram a esta aventura golpista de que pudessem rasgar o voto popular e que houvesse a ocupação do poder sem o respaldo das próprias urnas. É este Brasil que está sendo desnudado neste período, que é um período extremamente traumático da nossa história. Aliás, um período traumático que revive as velhas formas da própria ditadura, mas alia a ela novas formas, tenta colocar véus na intenção de deslegitimar, de desqualificar o processo eleitoral das urnas, que se robustece quando há a derrota ou a iminência da derrota, porque quando não se sentem derrotados, nada é falado, nada foi falado nas eleições de 2024 e mesmo nas eleições de 2022, no primeiro turno, não houve nenhum questionamento sobre a imprecisão, sobre as dúvidas acerca do processo eleitoral por urna eletrônica, que é aplaudido no mundo inteiro. O mundo inteiro está aplaudindo. O que se quer aqui é colocar em questionamento a eleição de 2022, que eles questionaram, e questionaram inclusive com os instrumentos de um caminhão cheio de bombas, com a tentativa de estabelecer um caos no país, impedindo a diplomação, e depois, ao não conseguir impedir a diplomação, invadindo as sedes dos poderes, as sedes dos poderes, para dizer que não aceitavam o resultado da própria eleição. Portanto, esta proposição que já foi derrotada neste parlamento, essa proposição que foi derrotada pelo povo brasileiro e que vem eivada de uma lógica golpista de quem não aceita a democracia, acha que a ditadura é branda e acha que torturar é permitido e é possível. Por isso, é não a esta proposição que vem no arcabouço de uma lógica golpista. E depois da petista aí, né, gente? Olha, não tenho nem o que dizer pra vocês. Simplesmente um delírio aí, me parece, né? Todos esses argumentos utilizados pela esquerda. Mas eu vou trazer agora o deputado pastor Marcos Feliciano, que vai, né, fazer toda uma argumentação também em favor do projeto. Vejam só. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, é claro que nós somos favoráveis a esse projeto. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. O povo é o senhor da democracia. E enquanto esse senhor tiver dúvidas, a nossa democracia não é plena. Caminhando por todo o país, por todos os locais desse nosso país, eu encontro pessoas que sim, têm dúvidas a respeito da nossa santa, imaculada urna eletrônica. O que eu fico pensando, como viajante do mundo, é que as democracias mais maduras do mundo, democracias plenas como dos Estados Unidos da América, da Alemanha, como do Japão, não absorveram a ideia desta urna eletrônica santa, imaculada, irrepreensível e inerrável. Fico pensando se esses países não têm tecnologia, se não tem tecnologia de ponta, se não tem pessoas cabíveis e capazes de fazer reconhecimentos. Ou seja, se democracias tão plenas ainda atribuem o voto, esse sufrágio universal do povo no papel, por que nós, o povo brasileiro, tão iluminados, talvez acima do nosso tempo, acima de todos os demais povos, absorvemos essa urna. Urna que trouxe para nós tantos problemas. E eu sei que alguns aqui usam como argumento, senhora presidente, a seguinte frase: ora, todos que estão aqui foram eleitos pelo voto e saiu lá na urna. Então, se estão eleitos, por que questionam? A pergunta que fica é, não é se nós fomos eleitos, mas sim se ficamos satisfeitos com o número de votos que tivemos dentro das urnas. Eu digo isso porque eu tive voto em 645 municípios do estado de São Paulo e em alguns lugares houveram sim dúvidas dos meus eleitores. Então não é pelo fato de estarmos eleitos que essa urna não pode ser questionada e não há dúvida. Esse projeto vem nessa direção de sanar esse problema. Pasmem, senhoras e senhores, a Venezuela, a democracia, entre aspas, da Venezuela, ou a ditadura de Maduro, tem urnas eletrônicas também, mas elas estão acima e mais avançadas do que a nossa, dando ao ditador Maduro o direito, inclusive, de debochar das esquerdas brasileiras, debochar de Lula durante as eleições. Tudo isso é motivo de sobra para que nós possamos repensar e refazer os nossos caminhos, incluindo das urnas eletrônicas. É uma falácia quando falam que nós queremos retroceder, voltar ao voto por escrito, não é nada disso. Queremos apenas aquilo que esse Congresso, aquilo que esta Casa já votou, e infelizmente o Supremo Tribunal Federal derrubou. Nós aprovamos aqui o voto impresso. Não é um papel gigantesco como é dos Estados Unidos da América. Aquele mesmo papelzinho que vai entregue para todos nós que somos eleitores, um papelzinho daquele cair dentro de uma caixa e ficar ali guardado. E caso haja, então, uma dúvida, aí sim fazer uma apuração. Olhar o que saiu na urna eletrônica e contar aqueles papeizinhos. Não é fazer isso com todas as urnas de todas as cidades do nosso país. Isso sim é uma narrativa mentirosa da esquerda. Nós queremos apenas mais transparência. Como eu disse, essa Casa já votou.
E o que nos deixa mais entristecidos e às vezes até indignados é saber a argumentação que na época foi dada para que nós não tivéssemos voto impresso. A paz, meus senhores e senhores, foi a questão do dinheiro. Vai gastar muito dinheiro. Isso chega a ser um deboche. Isso é um escárnio. Porque num país onde se gasta tanto dinheiro com coisa supérflua, nós temos aí o presidente Lula, a sua esposa e outros ministros esbanjando o dinheiro do povo brasileiro, jogando pelo ralo, pelo ladrão, que assim como é chamado a questão dos encanamentos, né? Então, esses argumentos não se sustentam. O que nós queremos é transparência, e esse projeto traz transparência. Por isso, esse deputado vai votar sim esse projeto. E para encerrar, pessoal, então eu vou dar o play aqui no momento em que houve a votação e saiu o resultado, e um resultado positivo. Vejam só. Então vamos abrir a votação. Está encerrada a votação. Está aprovado o parecer por 31 votos a 20. Parabéns ao relator e ao autores e relatores do projeto. Então tá aí, pessoal. Foi aprovado, então, deve ir ao plenário para votação. E a gente vai ficar acompanhando para trazer mais informações para vocês. E aí eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês são a favores? Comentem aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo. Fica ligado, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.